Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Quanto tempo a gente não se vê, hein? Pessoal, eu peço desculpas pelas 2 semanas que eu fiquei sem postar vídeo, porque em virtude da minha dissertação, eu passei 1 semana escrevendo ela que nem louco e depois eu quis descansar um pouquinho para desanuviar a cabeça. Mas voltamos, e não voltamos de qualquer maneira, voltamos com live, a live sobre ciência e religião na história, que foi ao ar nesse domingo. E essa live, além de render uma conversa maravilhosa com o também historiador e divulgador científico Henrique Caldeira, do canal Explain História, também nos forneceu material muito interessante para inclusive utilizarmos aqui no canal. Por isso que o vídeo de hoje será um corte dessa live que a gente falou sobre o caso do Galileu Galilei, mostrando que, muito mais do que uma perseguição religiosa, o caso do Galileu mostra muito sobre as relações entre ciência, religião e também entre ciência e religião. Olha aí que tá muito legal. Mas antes de irmos pro vídeo, não esquece, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.100 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo e apoiando esse projeto de história pública que é o Direto do Forno. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. E já chegando nesse momento, um dos principais casos que a gente pode falar e que ilustra muito bem as relações entre ciência e religião é o caso de Galileu Galilei. A gente poderia falar de outros, do Giordano Bruno, que foi queimado vivo na fogueira, ou do Nicolau Copérnico, que sofreu uma pressão até, se não me engano, até maior do que o próprio Galileu. Mas o Galileu ele ficou histórico porque ele vai ter tanto um papel crucial no desenvolvimento do saber científico, quanto também ele vai ser considerado um dos maiores opositores a essa censura e perseguição da igreja. E aí eu te pergunto, Henrique, o que a gente pode falar desse caso e como ele ilustra muito bem as relações de religião e história na época moderna? O caso Galileu, ele acabou também nesse século XVIII, XIX, etc., se tornando um caso icônico, né, das relações entre ciência e religião. Então, existe uma espécie de caso Galileu eterna, que até hoje Galileu está no tribunal sendo defendido e acusado por um outro partido, né? Mas o caso Galileu original em si, né, o que aconteceu quando Galileu estava vivo, é muito interessante como um estudo de casos sobre ciência e religião no período moderno, porque, de fato, inquestionavelmente, aconteceu uma perseguição, ele foi julgado por uma ideia científica e foi condenado pela Igreja Católica. Então, parece assim, tá aí, né? Caso encerrado, ciência e religião realmente estão em conflito. Mas a questão é que, se a gente pegar esse caso mais de perto, a gente poderia igualmente entendê-lo como um caso de ciência versus ciência, ou como um caso de religião versus religião. Porque o Galileu, quando o Galileu começa... Aliás, vamos falar do Copérnico, né? Copérnico é um pouco anterior ao Galileu, e o Copérnico, ele escreveu sobre a Revolução dos Astros em 1543, se não me engano, por aí. Ele publicou esse livro e morreu pouco tempo depois. Então ele não teve... Ele se safou, né? Por assim dizer, porque ele não teve muito tempo para ser perseguido. O livro dele se tornou proibido depois que ele já tinha morrido. E muito por culpa do Galileu, de certa forma, né? Por culpa, entre aspas, né? Por causa do caso Galileu. Mas o Copérnico, ele propunha que o Sol estaria no centro do cosmos, né? E aí vão apagar a imagem que a gente tem da NASA e tal, de várias galáxias. Não, a gente tem é o universo que você vê quando você vai para o quintal e olha para cima. Isso é o que se conseguia ver, né? Então você tinha basicamente ali 7 planetas mais ou menos, ou 6, 5, sei lá. Mas... Urano e Netuno só vai vir bem depois, né? Essas coisas. E a Terra não é um planeta no sistema anterior ao Copérnico, e o Sol é um planeta. Mas, enfim... Nossa, essa eu não sabia, não. Caraca. Porque antes do Galileu, antes do Galileu e antes do Copérnico, o que prevalecia era o sistema aristotélico ptolomaico, né? Ou seja, relacionado às reflexões ali de Aristóteles e Ptolomeu, que, por sua vez, já tinha um autor do século II depois de Cristo, que tinha feito algumas adequações, alguns ajustes ao sistema aristotélico, porque a partir de observações
do movimento de Marte, principalmente Mercúrio, algumas coisas pareciam esquisitas no sistema aristotélico, e o Ptolomeu resolve isso, de certa forma, incluindo algumas questões, que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, né? Epiciclos e tal. Mas aí, esse sistema começa a ficar cada vez mais confuso, porque cada vez se observa um fenômeno que não deveria estar acontecendo, de acordo com aquele sistema, e ele começa a se ajustar a posteriori, né? Ou seja, ele diz, a coisa vai ser assim, aí a coisa não acontece, ele falou assim, mas então é porque isso, aí se adiciona uma cláusula, por assim dizer, no sistema, né? O que se chama de ad hoc, né? Na filosofia da ciência. Você vai adicionando justificativas, e a coisa começa a ficar muito complexa. E aí se você pega inicialmente o sistema ptolomaico, aristotélico ptolomaico inicialmente, ele é muito bonitinho, muito simples. Ele é a Terra e os astros em volta da Terra, em órbitas circulares perfeitas. Muito simples. Só que ele não corresponde à realidade. Então ele vai sendo ajustado, vai ficando esquisito. Aí o Copérnico traz lá da antiguidade, traz de Aristarco de Samos, né? Que é outro filósofo grego que tinha proposto um sistema heliocêntrico, ou seja, com o Sol no centro. Ele traz isso da antiguidade e propõe esse modelo de forma alternativa ao do Ptolomeu. Só que o sistema ptolomaico, o sistema copernicano, ele tinha muitos problemas também. Então, cientificamente, na época de Galileu ainda, a discussão entre heliocentrismo e geocentrismo era extremamente séria e a partir de evidências, de observações dos dois lados. Né? Então, não é a imagem que a gente costuma ter de Galileu está falando o óbvio e as pessoas, por ignorância ou fanatismo ou teimosia religiosa, estão falando que não é. Não estão querendo aceitar. Você puxou até um gancho bom, porque deixa a impressão, quando a gente vê essa questão caricaturada, que o pessoal que defendia o geocentrismo era ou louco, ou baseado numa fé cega. E não é, a gente vai ter realmente, como você bem falou, cientistas. Essa base era do Aristóteles, que era considerado o maior filósofo que a história já tinha. Então, não é qualquer um. Então, pode prosseguir, por favor. Aí, o que acontece no período Galileu é que o Galileu, por causa do telescópio, principalmente, ele vai aprimorar esse invento, provavelmente holandês, que é o telescópio, e vai conseguir ver certas coisas que começam a desmontar o sistema aristotélico-ptolomaico. Porque no sistema aristotélico-ptolomaico, no sistema pré-copernicano, os astros deveriam ser perfeitos, esfericamente perfeitos, porque eles seriam feitos de um quinto elemento que não existe na Terra, que é o éter. E eles se comportariam a partir de uma física diferente. O movimento natural dos corpos abaixo da Lua é um movimento retilíneo uniforme, né, vertical. Então, se eu solto uma pedra, ela sobe. Se eu risco um isqueiro, um fósforo, o fogo sobe. Né? Então, o seu movimento natural é sempre assim. E o movimento natural das coisas feitas de éter é circular. Então isso você vê que tem todo um sistema de física, etc., que depende do mundo ser aristotélico ptolomaico. Quando você defende outro modelo, você tem uma série de problemas, né? Com o que era a ciência consensual do período. Mas aí Galileu vai ver, por exemplo, que a Lua é cheia de defeitos. Ela tem uma topografia, ela parece com a Terra, ela tem montanhas, tem crateras. Ele vai ver manchas no Sol. Isso não deveria estar lá, o Sol deveria ser perfeito. Que manchas são essas? Né? Ele vai perceber também fases em Vênus que são melhores explicadas pelo modelo copernicano, porque Vênus estaria entre a Terra e o Sol, né? Então Vênus deveria ter fases, assim como Mercúrio deveria ter fases e tal. Então, a partir desses novos dados que Galileu está obtendo através do telescópio, ele consegue fazer um caso, uma defesa mais forte do modelo copernicano do que era possível até então. Mas ainda assim uma defesa que não é perfeita. Então, tipo assim, perceba que essas questões são muito complexas, dependem de muitos pontos, articulação de muitas evidências. Então, no período de Galileu, o caso copernicano estava ficando mais forte, mas ainda havia a maioria esmagadora dos filósofos naturais, dos cientistas, eram copernicanos, eram ptolomaicos, né? Aristotélicos ptolomaicos. Então, você pode falar que é um caso de ciência versus ciência. E, por outro lado, você pode falar que é um caso de religião versus religião também, porque muita gente vai se opor ao Galileu dizendo que a Bíblia afirma claramente que a Terra não se move, que o Sol se move. Então, eles vão pegar, por exemplo, um versículo lá no livro de Josué, que fala que Josué pede a Deus para parar o Sol,
Então, se ele está falando para o Sol parar, então é o Sol que se move. No Eclesiastes e Salmos também tem outros versículos desse tipo. E aí, vários teólogos vão falar, então, a Bíblia claramente prova que a ideia do movimento da Terra é absurdo. Só que aí, Galileu, e não só ele, mas outras figuras, inclusive dentro do clero, como um padre um monge chamado Foscarini, na Itália, vão defender recorrendo à teologia de Santo Agostinho, que a Bíblia, ela tem é preciso de recorrer a um princípio para ler a Bíblia, que é o de acomodação, que a Bíblia, apesar de ser verdadeira, ela foi acomodada à imperfeição, à ignorância dos seres humanos. Então, se a Bíblia fosse um livro de ciência super sofisticado do século XVI, nenhum dos pastores e camponeses do Oriente Médio antigo poderiam entender aquilo. Caraca, né? Interessante. Então, o Galileu vai escrever cartas explicando essa visão teológica, hermenêutica, de leitura da Bíblia dele, que vai gerar um problema também, porque essa não é a ortodoxia católica do período. Já tinha sido, talvez, na época de Santo Agostinho, mas nesse período não. Então, ele gera um problema aí de discussão de religião versus religião, de teologia tridentina, a teologia do Concílio de Trento, versus essa teologia acomodacionista, né? Então você vê aí que esses são os dois principais problemas de Galileu, né? A condenação de Galileu pela Inquisição, quando Galileu é declarado culpado, vai dizer que o sistema dele é filosoficamente falso e herético. São os dois problemas. Ou seja, ele não diz a verdade sobre a natureza e ele não diz a verdade de acordo com as escrituras. São duas questões, né? Ciência versus ciência e religião versus religião. E é isso, galera. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre o caso do Galileu Galilei e visto que a gente tem muitas relações interessantes de ciência e religião que muitas vezes não são exploradas e ficam no simplismo caricaturado da história que nós aprendemos no senso comum. Não se esqueçam de se inscrever no canal e eu vejo vocês quinta-feira. E não se esqueçam de se inscrever no canal do Henrique, o Scrum História. E se vocês quiserem, deem uma olhada na live que está bem legal e muito rica de conteúdo. Dito isso, até quinta-feira com mais um Direto do Forno.